Pode ficar aí, Cecília. Show? Foi? Então tá. Só a gente tá nesse movimento de a gente fazer treinamento e passar algumas coisas que a gente já tem já de conhecimento com relação à abordagem, a cliente, a como se comportar. E hoje eu vou falar sobre comunicação, tá? Então, eu até quando estava montando esse material, eu até pensei, às vezes a gente fala assim, pô, já ouvi tanta coisa a respeito disso, já vi tanto material a respeito disso, mas e eu aplico aquilo que eu ouvi, que eu aprendi? Se eu não aplico, é um conhecimento inútil. Então, assim, o que eu vou passar aqui para vocês hoje sobre comunicação é algo que é aplicável, para a gente usar no nosso dia a dia realmente, tá? Fiquei no seu lado bom, né, seu? Vamos lá. Sobre os eternos alunos. Então, eu montei um material aqui e, assim, a nossa relação com o cliente. A nossa relação com o cliente. Qual que é a primeira comunicação com relação ao cliente que a gente tem? A nossa. Qual que é a nossa primeira comunicação com o cliente? Qual que é, Celso? Se apresentar, fazer a apresentação. Sim. Qual que é, Raquel? Apresentação e depois fazer perguntas. O Cleverton tá certo. Depende. Porque depende se é por ligação, se é presencial, se vai encontrar num restaurante, se vai encontrar numa reunião na imobiliária. Então, a primeira comunicação com o cliente vai depender do ambiente que a gente está. Por que eu dividi isso em dois? Porque a gente vai falar de comunicação verbal e comunicação não verbal. Então, dependendo da captação desse cliente, a gente vai ter um tipo de comunicação diferente. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Tá? Coloquei aqui, ó. Depende do canal de captação. Comunicação não verbal. Então, assim, isso aqui é uma das coisas... Vou começar pela comunicação não verbal. Isso aqui é uma das principais coisas. A gente sempre está se comunicando com o cliente. Então, o que acontece? Quando eu estou com a mão no queixo, quando eu estou olhando para cima, quando eu estou com uma postura mais ereta, sempre eu estou comunicando. Sempre. Sempre eu estou comunicando. Então, o que cada pessoa aqui está comunicando? Se fosse para uma entrevista de emprego, né? Ou se fosse numa entrevista, ou se fosse numa reunião com um cliente, como que o cliente está se comportando? Tem um livro muito bacana que é O Corpo Fala, né? Eu recomendo vocês dar uma lida no material lá, depois que tu lê esse livro, tu começa a perceber melhor as pessoas. Então, quando a gente está falando e a pessoa está olhando para outra coisa, está olhando no celular, quando a pessoa está, entendeu? Fazendo outros gestos, se comportando de uma maneira, tu já começa a fazer esse tipo de leitura. O que ela está comunicando? O que a gente está comunicando para o cliente? A nossa comunicação não verbal com o cliente. A gente está rindo, a gente está animado, a gente está empolgado. Ó, tô desleixado, tô cansado. Não é... Para quem já tem isso aqui como um hábito de fazer essa leitura corporal, já começa a compreender. Se a pessoa estiver cansada, às vezes ela vai estar com o braço cruzado, e não é que ela tá fechada. Às vezes ela só tá cansada, ou às vezes se ela estiver apoiada com as mãos em cima da mesa, ela só tá cansada. Então, conforme a gente vai aprendendo mais sobre essa questão de leitura corporal, a gente começa a compreender melhor o que a pessoa está comunicando. Aqui ficou meio ruim a imagem aqui. Depois posso tentar dar uma qualidade. Então, tipo, se a pessoa está fazendo um movimento assim com a mão, ou se a pessoa tá quando ela vai falar. Então, quando a gente está falando com alguém, a gente faz esse movimento aqui de pinça, a gente está chamando a atenção da pessoa. Então, até nesse livro, tem várias características a respeito de como que a pessoa se posiciona, o corpo dela, a posição do corpo. Quando a pessoa tá assim, quando a pessoa tá assim, quando a pessoa faz assim, todo mundo reconhece. Quando a pessoa tá fazendo assim, o quê? Vitória, conquista, independente do lugar. Então tem alguns movimentos no nosso corpo, ó. Eu odeio isso que eu tô pensando. Então tem comportamentos da nossa comunicação não verbal que ela é universal. É quando um ser humano olha pro outro e diz assim, essa pessoa tá pensando dessa forma. Só pelo jeito que ela tá, sem falar nada. Então, quando a gente vai se apresentar para um cliente, quando a gente vai ver, a primeira impressão que ele tem é visual, a gente ouvir. Ele já faz uma leitura. Todo mundo tem isso. Tu olha para a pessoa e diz,
tu já tem uma imagem dela. Quem ela é, eu vou chegar mais pra frente ali. Então, assim, o corpo fala, ele fala muito a respeito disso aqui, ó. Movimentos do corpo, né? Expressões. Aqui é mais alguma coisa do livro lá, depois eu vou deixar um ativo melhor. Então, por exemplo, ali, ó. Aquele lá, a pessoa tá dizendo que não quer comer. Opa! A pessoa tá dizendo que não quer comer. Mas a cabeça dela tá falando que sim, a barriga dela tá falando que sim, mas as mãos tá falando que não. Então ela tá com vontade de comer. Porque ela tem 2 sinalizadores dizendo que sim e um que não. Então a intenção dela é de aceitar. Só que ela tá no movimento que não. Então no livro ele fala muito sobre isso, sobre esse tipo de comportamento. Aqui nessa posição. Quem manda aqui? Quem que vocês acham que manda aqui? A, B, C, D, E, F. Quem manda? Quem tá na posição de mandar aqui? Lá. Quem o senhor acha que tá na posição de mandar aqui dessas 4 figuras? Também lá, tá mais tranquilo. A princípio. Você acha que é o D? D. D? Sim. É porque o D tá agressivo, tá indo pra cima ali, né? O D tá na posição de comando, né? Dominando o território e numa posição pra frente de ataque. Mas o A também, na posição tipo assim, eu sou o dono de tudo. Dependendo do contexto, pode ser Folgado, né? folgado, desleixado. Entendeu? Então depende. Aqui é o Cleverton, né? Ele tá lá, tá assim, ele tá na frente de tudo, mas tá lá na posição de conforto dele. Agora tem outras pessoas que já, principalmente quando é mulher, principalmente, ela toma uma posição mais assim firme para mostrar autoridade, pela questão de conquista de espaço e tudo mais. Então, como a pessoa se posiciona, ela fala muito a respeito dela. Isso é comunicação não verbal. Eu botei aqui para vocês decifrar. Quem é essa pessoa aqui? Ó? Consegue definir? E agora? O que parece essa pessoa aqui? Pela roupa? É homem, é mulher? Acho que é homem. Homem. Parece que tá em um ambiente como que é o senhor? Militar. Militar. Então dá para dizer que é uma pessoa de confiança. Sim. Sim? Concorda? Você Todo Hitler. É o Hitler. Entendeu? Então a nossa roupa, ela passa uma mensagem também. Então agora a gente está subindo o ticket, a gente vai trabalhar com outro material, com outro produto. O que a nossa comunicação está falando? A nossa vestimenta. A comunicação não verbal, o que ela está falando a respeito da gente, do nosso profissionalismo? Então a roupa, ela comunica. Então até eu coloquei algumas perguntas para a gente fazer aqui, tá? Como as pessoas lembram da gente? Quando ela olha pra gente, o que ela lembra da gente? Ontem a gente foi lá fazer uma visita, eu, o Cleverton e o Elige, e a mulher falou assim, eu achei que você era dono da imobiliária. Ela falou, daí o Cleverton falou, eu até prefiro que eles não pensem que sou eu, porque eles vão ficar me pedindo as coisas, entendeu? Mas por quê? Porque eu tava com camiseta social, uma calça social, então ela disse, não, porque geralmente quem é o dono se veste de uma determinada forma. Entendeu? Então, na cabeça das pessoas já tem isso. Então, aqui, do jeito que a gente está vestido, vai transmitir uma autoridade ou não. Então, isso é muito importante. A gente está subindo o ticket, a gente tem que se vestir de uma determinada forma. Quando a gente vai numa reunião, como que é estar vestido para o lugar? É adequadamente vestido que a gente fala. Na praia, eu me visto de roupa de praia. Quando eu estou no escritório, roupa de escritório. Quando eu estou numa reunião, quando eu estou num bar de gala. Então, como que as pessoas lembram de mim? Como eu gosto de ser lembrado? Quando as pessoas olham para mim, como que eu gosto que elas me vejam? Por que as pessoas estão me procurando? Aqui a gente está no ambiente de imobiliário, né? O ambiente imobiliário. Não é imobiliária, a gente está mexendo com o mercado imobiliário. As pessoas me procuram para isso mesmo? Elas veem a gente como autoridade? O que a gente sabe fazer bem? Aquilo que a nossa roupa está condizente com aquilo que a gente faz?
Nem vou botar aqui, que aqui eu vou falar mais pra frente. Que é os símbolos e a cor. Qual que é a cor que a gente mais gosta? O que acontece? A gente tá num ambiente, o ambiente ele sempre molda a gente. Então, se a gente está num ambiente onde é que favorece, a gente está falando a respeito de produtividade, de crescimento, de desenvolvimento, esse ambiente ele proporciona a gente avançar. Que nem agora, a gente está num ambiente de treinamento. A gente está aprendendo. Vou falar sobre cores, vou falar sobre outras